Boa noite, gente. A gente vai iniciar agora mais uma aula, ponto que nós esperamos por muito tempo para trazer aqui para nossas aulas no geral, né, desde o início do ano. Vamos falar sobre variação linguística. Mais especificamente, nosso tema será variação linguística, que língua falamos. Para introduzir o assunto, nós trouxemos um texto que pode ser avaliado de formas diferentes, dependendo do seu momento, assim. Assaltante mineiro. Alguém quer ler comigo, gente? Alguém da plateia? Então eu vou começar. Assaltante mineiro. Ô, sou, presta atenção. Isso é um assalto, uai. Levanta os braços e fique quietinho. Que esse trem na minha mão tá cheia de bala. Melhor passa logo os trocados que não tô bom hoje. Vai andando, uai. Assaltante cearense. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula nem faça munganga. Faça fechado o dinheiro, senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto teu fato pra fora. Perdão, meu pai de Cício, mas é que eu tô com uma fome da molesta. Baiano. Vou fazer baiano. Mas não se interessa. Ô meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana, bem devagarzinho. Não repara se o perro tá sem bala, mas é para não ficar pesado. Não esquenta não, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Carioca. Aí, perdeu, meu irmão. É o seguinte, bicho. Isso é um assalto, sacou? Passa a grana e levanta os braços, rapá. Não fica de cão que eu te passo o cero. Vai andando e se olhar pra trás vira presunto. Isto é um assalto. Erga os braços. Porra, meu. Passa logo a grana, meu. Mais rápido, meu. Que eu preciso pagar o mano que me passou o bilhete para o jogo do Corinthians, meu. Pô, agora se manda, meu. Vai, vai. Assaltante gaúcho. Ô, guri, ficas atento, pá. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta-te. Não tentes nada. E cuidado que este facão corta uma barbaridade. Passa os pila pra cá e te manda a cria lá. Que esse facão corta uma barbaridade, tio. Passa os pila pra cá. Trilegal. Agora te manda, tá? Quem quer ler daqui? Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para pedir o seu voto de confiança. Prometo que, se eleito eu for, te representarei com responsabilidade que, por exigência do FMI, ao final de todo mês, aumentaremos as seguintes tarifas para dar uma ajuda aos pobres políticos do nosso país: energia, água, passagens aéreas e de ônibus, gás, imposto de renda, licenciamento de veículos, seguro obrigatório, gasolina, álcool, IPTU, ICMS, PIS, COFINS. Mas, meu povo, não se esqueça, somos uma nação feliz. O Brasil é penta e em fevereiro tem carnaval. Até hoje a gente espera o Hexa, né? A gente vai começar comentando as primeiras versões. O que vocês acharam desse texto em si? Dessas versões de assaltantes de diferentes regiões? Vocês acharam verídico? Vocês acharam fidedigno? Podem falar. Representou bem cada região. Representou bem. Se sentiram representados? Podem colocar no chat, sim, não, abrir o microfone, falar por quê. Volta aí naquele cambaiano, enquanto o povo fala aqui. Enquanto vocês comentam, nós temos, assim, inegavelmente, a primeiro, assim, momento, a gente pensa, nossa, esse texto é muito divertido, nossa, é muito engraçadinho. No meu caso, eu fui achando um pouquinho engraçadinho até chegar na parte do baiano. E foi aí que eu percebi o problema dessa gracinha que estão fazendo aqui. Por exemplo, se vocês prestarem atenção como o Thiago leu, a gente vai tendo essas pausas. Pausa, longa pausa, outra pausa, pausa para pausa e mais uma pausa. O que é que essa pausa... Não só a pausa, né, gente? Até se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. O que é que isso nos lembra? A que isso nos remete? Aquela ideia definitivamente infundada de que baiano é preguiçoso. Sinceramente, eu não consigo entender de onde saiu uma ideia dessas. Esse texto aqui, esse trecho aqui mesmo da parte do baiano já faz uma referência a um problema que a gente vai falar mais à frente.
nessa parte mesmo do carioca, a gente também vê uma coisa... É lógico que a gente tem trechos, tem momentos que ele realmente usam gírias, usam expressões que a gente usa, cada um na sua região, mas ainda assim de uma forma bem exagerada. Eu entendo que o exagero seja justamente para deixar mais óbvio, mas a gente vê, por exemplo, nas novelas que esse exagero não deixa nada natural. Eu não vou me alongar muito nessa parte, porque a gente vai discutir bastante tudo isso no decorrer da nossa aula. Pode passar. Alguém quer falar? Deixa eu ver quem comentou. Lucas, você quer comentar qual parte foi fidedigna e qual não foi tanto? Pode só ligar o microfone e falar. Pode ligar o microfone. Que pena. Então a gente pode ir passando. Você pode colocar nos comentários também, viu? Pode. Você coloca, a gente comenta aqui. Pode passar texto. Então foi o que a gente acabou de falar, né? Um pouquinho sobre o que ele nos disse. E dando continuidade, voltando um pouquinho ao nosso tema, a gente vai falar bastante sobre o que é variação linguística, os tipos de variação linguística, e também um pouquinho sobre a norma culta e sobre o preconceito linguístico. Pode passar. Aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes. Nós vai, a gente fomos, bergamota, tangerina, mexerica. Mãe, maninha, pai, painho. Não aperte minha mente, quem da Bahia sabe. Pode passar. Não. Volta aí um pouquinho só para eu discutir rapidinho. Mas antes disso, eu só queria dar uma definição, uma das definições que a gente tem de língua. A língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade. Ou seja, aquele código utilizado por o mesmo grupo de pessoas que permite a comunicação, a interação entre aquelas pessoas. E é interessante a gente lembrar dessa definição de língua para entender todo o problema do preconceito linguístico lá no final da nossa aula. Pode passar. Então, gente, o que é variação linguística? Aí esse fragmento está dizendo assim: do mesmo jeito que somos diferentes, a língua também é. A variação linguística é um fenômeno da língua que se refere às diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa. Dentro de uma mesma língua, teremos mais de uma maneira de dizer algo, sem que um anule o significado da outra. A língua se transforma e se adapta. Então, assim, uma língua ela vai oferecer aos seus usuários diferentes formas, né, de se realizar, se materializar. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os usuários terão jeitos diferentes de escrever e de falar, né? E, segundo os linguistas, não existe apenas uma forma de escrever, né? Ou falar. A melhor forma ou a pior forma, a certa ou a errada. O objetivo da língua é fazer o quê? Comunicar, né? Mas a gente tem uma coisa chamada variedade padrão e variedade formal, né? Então, a variedade padrão, ela é apenas uma entre as muitas formas de usar a língua. Então, a escolha da norma padrão como modelo a ser seguido é muitas vezes arbitrária e convencional. O que eu quero dizer com isso? Elas são escolhidas com base em critérios ideológicos, sociais, econômicos, históricos, culturais, isso que a gente vai ver mais lá na frente. E por que são essas as escolhas, né? Porque antigamente, quem frequentava as escolas, comprava livros, jornais, né? Eram privilegiados e isso era para poucos. Então, era considerado coisas de rico, né? Então, as escolas e os meios de comunicação da época tomaram como modelo a variedade linguística da classe social mais rica, aquela que estava presente nesse tipo de ambiente de comunicação, né? Jornais, escolas e afins. Então, dessa forma, a gente entende que não existe uma língua única que coincida com a variedade padrão. A língua é, na verdade, um conjunto de diferentes variedades linguísticas, né? Associadas às diferentes realidades sociais, econômicas, culturais, regionais, de cada falante. E é a partir disso que ele vai fazer a utilização, o uso dessa língua, né? Então, a variedade padrão tem emprego em situações muito específicas. E a variedade linguística está justamente aí, né? A variação que tem desse padrão, dessa língua, dessa parte formal ou informal,
de se adequar a determinados ambientes. Aí tem essa frase, né? A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, considerando as características do contexto de comunicação. Ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. Então, chegamos aqui aos tipos de variações linguísticas, né? Começaremos pela variação histórica, que aqui diz o seguinte: a língua é dinâmica e muda ao longo do tempo. Ao passar dos anos, algumas palavras deixam de ser usadas, dando espaço a outras ou ganham novos significados. Eu complemento aqui que ganham novas formas de serem ditas. Por exemplo, nós hoje dissemos você, mas lá no passado, a gente vê muitas novelas antigas, dizia-se como vós me ser, vossa mercê, ou seja, foi um longo percurso até chegar no você, que está virando o que agora ser, né? Ou então apenas VC. Pode passar para o próximo, por favor? Pois bem, a evolução da língua portuguesa, que é o mesmo. Virgem Maria, Vixe Maria, Ixi Maria, Ixi, Itimalia, Ixi, Vixe, Vixe, ou seja, há sempre um movimento de simplificar, começando pelo vós me ser, vossa mercê, que virou você. Agora, um exemplo aqui bem humorado do Virgem Maria, que agora é só Vixe. Ou então, Ixi Maria. Gente, lá onde eu moro, na zona rural de Conceição da Feira, né, tinha pessoas que... Você ainda vê pessoas falarem assim, vós me ser. Eu fiquei chocado, gente, caraca, vós me ser. Você ouve assim, vós me ser, minha comadre. Eu falei, dá um bom estudo para saber de onde veio isso. Variações regionais. No Enem, vocês vão achar variação diatópica. É a variação que ocorre quando a mesma língua é falada de forma diferente, a depender da localização do falante. Foi o que nosso exemplo lá dos ladrões, dos assaltantes, mostrou, né? Que em cada região do país, ou até mesmo dentro da mesma cidade, você vai ver variações da mesma língua. Marcelo falou no chat aqui, deixa eu ver. Lá na minha roça, o pessoal fala voz me ser, derradeiro é interessante. É geral aqui, voz me ser. Sim, derradeiro, que quer dizer último. Lá onde eu moro, o pessoal fala riba também. Eu falei, você achou isso do espanhol, gente? Arriba. Enfim, né? Sim, eu quero propor um desafiozinho a vocês aqui. Temos aqui essas 3 imagens. Eu quero que vocês me digam como vocês conhecem elas. Tipo, começamos pela primeira, dessa xícara aí, essa comida aí. Como vocês conhecem? Por qual nome? Manda no chat, no microfone. Ah, não, calma. Não é arroz doce, não. Esse é aquele que é feito de milho. Só a dica. Eu ia falar que é feito de milho. Feito de milho branco. Munguzá? Munguzá. Muito bem. Munguzá. What? Tá. É isso. Nós conhecemos mais aqui por munguzá. Tá? Alguém conhece por outro nome? Eu vi canjica ali. Qual? Em alguns lugares eu ouço as pessoas falarem canjica, mas geralmente, assim, as pessoas mais próximas, tipo mãe, Sim. avó, nunca falam. Eu acho que eu só vejo em receitas, quando vem assim, como fazer tal coisa. Aí tem lá, como fazer canjica. A galera de São Paulo chama isso aí de canjica. Então deve É ser isso. Aqui pra gente é munguzá, mas pra eles é canjica. Já essa coisa aqui da bandeja, que tá em amarelo, perto do milho, pra gente é canjica. Sabe? Isso que é canjica pra gente. Mas pra eles é o quê? Curau. Se alguém chegar aqui me pedindo curau, nunca ia saber. Imagina a confusão linguística que dá. Chega um paulistano aqui, um paulista, e pede, eu quero canjica. Você pega e dá esse negócio amarelo aqui. Sendo que, na verdade, ele queria o milho branco cozido. Sim, pronto, é tão lindo, realmente. A língua é bem mágica, bem interessante, viu? Tá esse brinquedinho aqui, que serve para assassinar passarinhos. Como vocês conhecem? Badog. Sim, aqui no geral é badog. Mas o resto do Brasil conhece como estilingue. Tem bodoque também, essa variação. Eu lembro que na disciplina de português 5, que fala da variação linguística, da evolução diacrônica da língua, nós fizemos um trabalho que era o quê? Pesquisar nomes de brincadeiras infantis ou de brinquedos, entrevistar pessoas do Brasil inteiro para saber as variações. Tipo, cabriola aqui, no Sergipe, chamava-se Maria Tubi. É disso para... Não ia falar pior não, mas é só preconceituoso. É muita diferença. Lá sim, é um exemplo vivo de preconceito linguístico. Pois é, né? Pode passar. O exemplo mais clássico da mexerica. Eu aprecio mexerica. Mexerica não, tangerina. Eles devem estar falando da bergamota.
Olha só, a mesma coisa com diversos nomes. Não tem coisa para causar mais confusão do que essa bendita mexerica, ou tangerina, ou bergamota. Eu sempre ouvi tangerina. E vocês? Mexerica também chove assim, mas é bem pouco, lá na minha cidade. Isso tá me lembrando o aipim, que eu ouço, esqueci o que o povo chama, mas Bergamota. geralmente se alguém fala, eu pergunto, mãe, mas tem certeza que isso aqui é aipim, mãe? É aipim, minha filha, é aipim, não é... A gente esquece Mexerica, completamente. Quem tiver outro nome aí pra aipim, macaxeira. macaxeira. Ô, gente, eu fico me perguntando todo dia, gente, mas o que é macaxeira, mas aipim? Mas justamente porque a gente se acostuma tanto com o nome, que na nossa cabeça, o certo é aquele. Se uma pessoa fala de uma forma diferente, sempre vai ser errado. Por exemplo, toda vez que eu ouço bergamota, eu penso, gente, não é bergamota, é tangerina. Se eu ouço mexerica, gente, por que eu posso estar falando mexerica? A gente tá na cara que é tangerina. Mas é porque eu me acostumei tanto a isso que as pessoas, que quando eu ouço alguém falar uma coisa diferente, para mim não tá certo. Olha, Márcia, Marcelo, tem distinção aqui. Mexerica é pequena e azeda, tangerina no tamanho normal e doce. E pocã é grande, realmente. Pocã, eu conheço essa distinção, que é aquela bem grande. Aí chama-se pocã. mas aí a gente também vai considerar que pode existir essas diferenças, mas em alguns grupos de pessoas já vão considerar como um todo. Tipo, vão chamar de mexerica, tanto a que for realmente Sim. tangerina, assim que for realmente tangerina, essa que for tamanho normal e doce, quanto a que for pequena e azeda. Aí vai Pra ter mim, lugar que tudo é vai fazer tangerina. distinção, e tem lugar que vai chamar essas duas aí já que tangerina, porque eu, sinceramente, sou péssima com diferenciação. Para mim, sempre dá no mesmo. Se for muito parecido, ninguém me faz distinguir em nada. Eu quero só fazer um comentáriozinho sobre a questão histórica. Que você estava falando sobre as pessoas mais velhas da região em que você mora falarem ainda vossa mercê. Vossa mercê foi vossa mercê? Vossa mercê, não foi? Voz me ser. Isso. Nós temos um movimento muito interessante que é assim, a língua varia de forma mais rápida, vamos dizer, no centro da cidade. Quando a gente chega nas regiões rurais, nas regiões mais interioranas, a língua tende a permanecer no mesmo estado por um tempo maior. Por exemplo, eu reparo desde criança também que tanto as minhas avós quanto as regiões onde elas moram, minhas duas avós moram em regiões mais distantes do centro, sempre mantém uma forma diferente da forma como a gente fala. Não só questão de sotaque, coisa do tipo. Realmente a escolha de palavras, a forma de falar. E depois, estudando linguística, aí a gente foi estudar isso de uma forma, assim, a gente foi entender isso de fato, estudando como essas variações acontecem e como as variações costumam acontecer em regiões mais centrais. E isso é um dos motivos para as pessoas terem todo aquele preconceito que a gente vai falar no final. Eu só estou falando que a gente vai falar no final, que a gente vai falar no final, porque realmente não quero me antecipar muito. Mas é por isso. Em regiões mais de interior, especialmente regiões mais rurais, as pessoas tendem a manter a língua. E enquanto isso, nos outros grandes centros, regiões mais litorâneas, as pessoas tendem a mudar com mais facilidade, com mais rapidez. E as pessoas acabam sempre associando que nas regiões rurais as pessoas estão falando errado, que aquele povo fala estranho, que isso, que aquilo, porque elas consideram superior à forma como elas falam, porque estão na cidade, porque estão numa região mais importante do ponto de vista delas. Pode passar. Assim, e na verdade não foi nem voz me ser, foi rume 6. Foi uma coisa tão linda. Eu estava vindo de carro para o UF, estava na roça ainda. Aí a velhinha passou pela gente e falou: Deus abençoe rume 6. Poxa, achei tão lindo aquilo de manhã cedinho. Bem, agora nós vamos ver mais dois tipos de variações. Essa primeira agora vai ser a variação social. É aquela que acontece entre pessoas de diferentes grupos sociais. Nós podemos notar isso, por exemplo, entre pessoas que têm diferentes escolaridades. Uma pessoa, por exemplo, que pode passar mais tempo em sala de aula, que pode ter mais contato com livros e com textos, ela vai ter um modo diferente de falar daquela pessoa que não teve essa mesma oportunidade. Essa variação também é observada em pessoas que têm a faixa etária diferente, pessoas que têm profissões diferentes e pessoas que de modo diferente, e que de várias maneiras, na verdade, pertencem a grupos sociais distintos. Nessa questão da idade, nós podemos perceber que
que as pessoas mais jovens tendem a usar mais gírias, tendem a falar, usar uma linguagem mais informal do que uma pessoa mais velha, que vai sempre preferir, vai ser sempre um pouco mais conservadora na hora de escolher as palavras dela, na hora de escolher as palavras. Uma pessoa mais jovem, às vezes, pode, por exemplo, ser influenciada pela linguagem que ele usa na internet e levar isso para sua fala no cotidiano. Então, às vezes, o jeito que ele fala com os amigos dele, através de mensagens, ele pode falar também quando está conversando com outras pessoas. Aqui temos um exemplo, porque essa avaliação social vai ser observada em suas diferentes grupos sociais, diferentes profissões. E aqui nós temos o exemplo de alguém que pode trabalhar em um escritório que diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos neste instante ou mais tardiamente, enquanto o surfista olha para ele totalmente estranho, porque não é o tipo de linguagem que ele usa, e porque ele poderia simplesmente dizer que eles poderiam pegar uma onda, por exemplo. Deixa eu só comentar um ponto interessante. A primeira coisa que a gente pensa quando vê a cena, primeiro ele com terno e gravata segurando uma prancha, segundo a expressão séria dele olhando para a onda, é uma coisa assim, que também não parece fazer muito sentido no contexto. E aí ele parece tão deslocado com essa fala, tão deslocado, que a gente se sente ali na expressão do surfista, né? Que tem mais cara de surfista mesmo. Você nunca vai imaginar que esse rapaz aqui de cabelo loiro faz parte de um grupo desses, porque o jeito que ele tá falando é totalmente diferente. E tem gente que quer fazer assim, né? Quando aprende uma outra variedade, quer chegar em todos os lugares, quer chegar nas reuniões de família, quer mandar as mensagens no WhatsApp, tudo naquela língua formal, naquela língua curta. Não sei quer se adaptar, né? É o que a gente vai falar daqui a pouco. E não quer se adaptar ao ambiente que ele vai ocupar. Então, essa imagem pode me servir de metáfora, né? Porque a língua, a gente tem que saber a situação certa para usá-la, né? A questão da roupa, por exemplo. O nosso guarda-roupa não pode ter só casaco, porque um dia vai fazer calor. Com a língua é a mesma coisa. A gente não pode só usar um tipo de linguagem, porque vai ter um momento para cada uma delas. Vai ter momentos que precisaríamos ser menos informais, outros mais formais. E aqui está super distante. De gravata na praia com esse linguajar perto de um surfista. E é disso que a gente vai falar agora. E a gente levantou a mãozinha, né? Não, foi sem querer, mas era só para lembrar que, assim, eu acho que é uma coisa que vem no kit mãe, né? A gente tem o nosso costume de falar de um determinado modo com os nossos amigos, e acaba que a gente, às vezes, esquece e vai falar com a nossa mãe, e a primeira coisa que ela fala: tá achando que eu sou suas amigas, seus parceiros, entendeu? Então, Aqui tem muito essa questão do É contexto. cada tom e respeito que a gente recebe. E outro detalhe, aqui é parecer, não é seus amigos, por exemplo. Você acha que eu sou suas parceiras? Mais um exemplo de variação. E a variação situacional é isso que a gente estava comentando, sobre como você tem que se adaptar a diferentes situações comunicativas. E a variação situacional é aquela que se refere a essa capacidade que nós temos de nos adaptarmos, sabe? A determinados ambientes, a determinados lugares, a determinadas conversas com algumas pessoas. Porque, por exemplo, com os meus amigos, eu vou falar de determinada maneira. Normalmente vai ser informal, com gírias, tem, sei lá, cuidado, digamos assim. Mas a partir do momento em que eu conversar com uma pessoa que não tem tanta proximidade assim, que exige uma postura mais formal da minha parte, eu já escolho melhor as minhas palavras, eu já escolho com mais cuidado. Por exemplo, se eu falar com um professor que eu não tenho tanta proximidade assim, ou de repente com aquele no líder religioso, eu já tenho um cuidado maior na hora de escolher essas palavras, porque eu não tenho proximidade com ele. E porque, de repente, aquele ambiente pede que eu fale de outra maneira e eu me comporte de outra maneira também. E é tipo, essa variação a gente vai se adaptar. E é realmente que a gente se adaptar. Em um determinado lugar eu vou falar de um jeito, em outro lugar eu vou falar de outro jeito. Deixa eu comentar, já vi que você não repara nas mãozinhas. Desculpa, gente. Volta ali.
Ah, eu ia comentar. Gente, minha memória é muito ruim. Eu já tinha esquecido o que eu ia falar. Essa questão de quando a gente vai falar com um professor, quando a gente vai falar com um líder religioso, é interessante destacar também que em situações em que a gente vai conversar com... Isso é natural. Todo mundo faz isso. Não é que não estou dando nenhum juízo de valor aqui sobre esse caso. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que é hierarquicamente superior a nós, quando nós vamos lá, tendemos a sempre manter uma linguagem mais formal. Por exemplo, quando eu estou conversando com meus professores, eu definitivamente, por mais próxima que eu seja assim, dos professores, por mais que eu goste, que eu costume conversar com os professores, eu nunca vou falar com eles da mesma forma como eu falo com os meus amigos. A turma que sabe. A gente, aqui na aula, a gente se comunica de uma forma, a gente fala com vocês de uma forma. Quando termina a reunião, a gente conversa de uma forma muito mais livre, de uma forma muito mais natural, assim, para o que nós usamos no dia a dia. Mas não vai caber aqui a gente falar de uma forma tão descontraída, vamos dizer assim. Não há nada de errado com a outra forma. Só não está cabendo aqui no momento, né? Depende do momento, porque no meio de uma aula a gente vai fazer mais formal. Mas digamos que depois de a gente discutir a aula, a gente pode quebrar um pouquinho isso. Outro ponto interessante é que, por exemplo, você sempre fala, porque quando você vai procurar emprego, você tem que se vestir de tal jeito. Porque quando você vai trabalhar em um lugar, você tem que usar seu cabelo de tal outra forma. E a mesma coisa vale para a linguagem, né? Mas aí, às vezes, a gente encontra uma loja, vamos usar o exemplo do surfista. Vamos falar, na verdade, de esporte. Se eu trabalho numa loja que vende artigos esportivos, aí a gente tem lá tudo aquilo daquele universo das pessoas que gostam de esportes, pessoas que normalmente não vão aparecer ali de terno e gravata, que são pessoas assim mais... que usam normalmente uma linguagem bem informal, não faz o menor sentido eu ir trabalhar com uma saia tubinho, uma camisa e um saltinho. Não vai ficar contextualizado. Da mesma forma que a gente não usa, assim, em situações como na praia, essa linguagem desconexa, que não faz o menor sentido com essa situação, a gente também não vai usar, por exemplo, num trabalho. As pessoas geralmente colocam assim, porque na entrevista de emprego, assim, na entrevista de emprego você vai ser educado e tal. Porque quando você vai trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o certo é você observar bem qual é a situação, qual é o lugar em que você trabalha. Tem lugar, por exemplo, que não aceita pessoas com tatuagens. De jeito nenhum. Não pode entrar uma pessoa com tatuagem, que eles já mandam virar de costas, chega assim com um papelzinho de currículo, mandar virar de costas e ir embora, porque eles não aceitam. Tem lugares que você entra e só tem gente com tatuagem. Eu não tô falando nem de estúdio de tatuagem, gente. Eu tô falando de outros lugares. Por exemplo, eu já fui em ótica, que era assim, a maioria das pessoas eram tatuadas, se vestiam com roupas mais leves, sem muita formalidade. Então vai variar. Sempre vai variar. Da mesma forma que variam essas situações e que você está conversando normalmente com uma pessoa, também vai variar quando você está até mesmo em ambiente de trabalho. Mas com seu chefe você ainda vai falar um pouquinho mais formal. Sem tanta, né, tanta intimidade, vamos dizer assim. Eu tô achando que vai variar muito da relação das pessoas também, sabe? Você tem que sentir. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem continuar colocando tanto nos comentários, ou então levantar a mãozinha aqui, que eu observo sempre, quando sobe a mãozinha. Vocês podem levantar a mãozinha, que a gente passa a falar para vocês, viu? O assunto é muito interessante. Eu falei a tirinha, porque a imagem ficou meio borrada. Na sala do diretor, o aluno fala, com licença, senhor. A professora pediu para entregar-lhe. Obrigada, deixe-me ver. Na rua com os amigos. E aí, tá tudo beleza? E aí, mano? Aí, galera, de boa? Então, a gente observa mesmo como realmente varia de lugar, de ambiente. A nossa fala vai se moldando a esses lugares e a gente realmente consegue se adaptar. E é interessante observar a idade do indivíduo, né, que a gente vê nessa variação, porque as pessoas também têm a mania de dizer que criança fala de um jeito, criança fala de outro. Porque criança fala errado. Porque criança não sabe usar a língua direito. Porque criança fala sempre a variedade de tal forma. Não, se a criança não souber a variedade padrão,
ela vai falar da forma que chega mais próxima disso. Mas tenha toda certeza. Eu não lembro de ter visto uma criança falar com uma professora assim, de forma tão livre, quanto ela fala com um coleguinha. Porque ela sabe, ela sente que tem uma certa exigência. Isso é exigência social, gente. Tudo aqui é sempre social. Sempre lembrem de que a gente está falando de um contexto de sociedade. Então, se a gente vê que várias coisas variam nessa coisa toda de sociedade, de grupo, de pessoas, a língua também vai ser modificada. Tudo que diz respeito à língua vai ser modificado de acordo também com o grupo, com as pessoas que fazem uso dessa língua. Vai apresentar agora? Sim, a gente vai passar um vídeo aqui para vocês, né, que mostra bem o preconceito linguístico nas novelas. Imagens chocantes, são spoiler. Deixa eu só estar espalhando apresentar a tela que eu vou apresentar aqui. Eu preferia que você me arrumasse uma escola. Uma escola? Senão, de que jeito eu vou aprender a falar direito? Eu queria aprender a ler sem tropicar nas palavras. Aprender a falar assim que nem gente. Tem carne seca aqui que o tio Zé trouxe. Vou esquentar pra você, quer? Carne seca, Oirã. Quê? Gosto de comida de Paraíba, não? Aliás, ainda bem que aquele bando de retirante foi embora, sabia? Eu passeio? Eu vim morar mesmo. Morar? Quer dizer, eu vim atrás de emprego à minha altura. Tu sabe que o Nordeste é atrasado demais pra uma pessoa preparada que nem eu. Tá linda sua sem terra, hein? Tá linda mesmo. Agora é só não deixar ela mais abrir a boca. Eu me entendo de costura. Eu quero que você fale com ele pra ver logo quem ele quer, porque eu me vou com você lá. Eu não quero a senhora falando com ele desse seu jeito aí. De que jeito, Carolina? A senhora fala errado, mãe. Fala coisa que não deve. Eu não quero ver a senhora passando vergonha. É uma coisa triste. Pobre, quando quer falar bem, fica pernóstico, coloca mais letra do que o necessário. Eu fui procurar o advogado, porque a menina nasceu, e aí depois teve um problema de tóxico, e eu tive que levar ela no psiquiatra, mas ficou tudo na maior indecência. E então, chocante, hein? Não, repare, o mais chocante foi a Luana, né, do Rei do Gado. Ela disse assim, que ela queria falar que nem gente. Veja que essa coisa do preconceito linguístico é algo tão enraizado que a própria pessoa se sente inferior em relação a quem fala, entre aspas, certo, de acordo com a norma padrão. Chocante. É o ponto também da Mixiane humalizar ali. É muito bizarro. Aprender a falar que nem gente. Uhum. Bem, como a gente está falando sobre novela, a gente resolveu trazer um exemplo em Flor do Cari. Ela foi reprisada há um tempo atrás, vocês lembram? Que falava sobre Cassiano, sobre Esther e sobre Alberto. E a novela girava muito em torno deles. Só que a novela se passa em Vila dos Ventos, que é no Rio Grande do Norte. E na novela, nós tínhamos uma família que eles falavam uma variação linguística, enquanto os outros personagens que viviam na mesma região não falavam da mesma maneira. Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos que nós achamos interessante discutir com vocês. Os dois personagens vivem na mesma região, o Cassiano e o Candinho. O Candinho é aquele personagem que vivia com uma cabra para cima e para baixo. Mas eles são representados de formas bem diferentes. Candinho, ele carrega o estereótipo nordestino atrasado, aluado. Ele possui um sotaque mais forte, sendo considerado uma característica do nordestino. Candinho assume ali o papel do bobo da história. Normalmente ele fica no núcleo ali do humor, de que vai fazer rir, dos personagens que fazem rir, enquanto Cassiano é aquele personagem que é considerado bonito e que não carrega essas características. Ele não tem esse sotaque, ele não carrega aquela variação, a variação mais daquela região. Ele sempre usa uma variação totalmente formal. Fora que até mesmo... Oi? E ele é levado a sério. E ele é levado a sério. Então, tudo que ele fala, as pessoas ouvem. Ele tem sempre um comportamento muito calmo,
sempre muito bem preditado também, então tudo que ele fala as pessoas acreditam, enquanto o Candinho, que era o bobo, ele nunca era respeitado, né? Repare que isso é um ato de apagamento. Porque, repare, será que o sotaque nordestino é tão inferior assim, a ponto de os protagonistas não poderem falar desse jeito? Porque a novela se passava no Rio Grande do Norte. E, tipo, a Esté e o Cassiano, eles não tinham sotaque. São os personagens mais pobres da região ali que falavam o sotaque do lugar. Muito estranho isso, não é? Principalmente os É medo de personagens daquele. serem aceitos? Da novela ser, sei lá, tipo, boicotada? Deixa eu interromper, fala. Não, pode continuar. É isso. É que eu esqueci o que ia falar, né? Enquanto isso, eu vou comentando aqui que... Sim. Um comentário. Lembra aí. Eu vou comentar que eu sempre achei muito estranho quando... Eu não assisto muita novela, então realmente vou deixar mais para Tiago e Thay falarem sobre isso. Mas me chamava muita atenção, porque eu lembro até hoje de ter visto algumas entrevistas no tempo da gravação da novela, até quando foi passar de novo, falaram assim sobre a região, porque o lugar é bonito, porque tem isso, porque tem aquilo. E eu pensava, uma novela falando aqui do Nordeste. Que legal, né? Nunca tem, assim, tal. Aí, quando a gente vai ouvir os personagens principais, aqueles personagens que dizem aquelas coisas interessantes, aqueles personagens que passam pelas aventuras interessantes. Os justiceiros, as heróis. meninas. E aí a gente E chega... até mesmo o vilão, né? Que é a personagem principal. Só um segundinho. E a gente chega ali no herói, e o herói não é daqui. E o personagem principal não é daqui. E a mocinha da novela não é daqui. Ela fala de uma forma assim... Na verdade, a atriz nem fala com a variedade que ela mesma aprendeu quando era criança, né? Eu lembro até hoje de Pro Cláudio mesmo falando sobre isso. Acho que foi Pro Cláudio. Sobre como ela tinha passado por toda uma educação linguística para mudar o sotaque dela, porque ela falava com um forte sotaque da região onde ela tinha crescido. E eu não lembro qual é. Mas era, assim, muito, muito, muito forte. Se eu não me engano, ela foi do BBB e... Sim, graças ao BBB. Antigo. Ela tinha um retroflexo, ela falava bem, tipo, porta, portão. Isso. Mas você vai contratar uma moça para trabalhar na Globo falando desse jeito? Não, longe de nós. Não pode. Você vai parar até nos baianos mesmo, a gente leva um susto. Esse ator é baiano? Por que a gente leva esse susto? Porque ele não fala do jeito que a gente fala. A gente não nota que tem determinados sotaques. Eu mesmo sempre pensava, nossa, mas Feira de Santana não tem um sotaque. Mas o povo dessa região não tem um sotaque. A gente tem. Sempre tem, que vai reparar, são as pessoas de fora. A mesma coisa acontece com todo mundo. Mas aí a gente tem aquela personagem que, sabe, descontextualizada. Temos. Lucas, temos. E aí fica aquela questão, mas por que eles não podem falar do jeito que as pessoas daqui realmente falam? Quando foi que nessa pesquisa toda aí que fizeram para desenvolver a novela, porque sempre falava, foi feita a pesquisa, o pessoal passou não sei quanto tempo lá para pegar aqueles aspectos das pessoas da região, aqueles costumes. Gente, onde foi que colocaram a língua nessa coisa de costume e de hábito, sabe? Porque... O resto só pode ficar naquele personagem, que é o núcleo de humor, e não nos outros personagens. Apresentar de forma séria também essa variação. E é sempre assim, o Bom Caipira, por exemplo, o caso de Cassiano, não sei se você ia falar, se você está adiantando, mas Cassiano não, Candinho é o Bom Caipira, aquele rapaz ingênuo que não sabe fazer nada, nem falar direito, e que não é levado a sério, e que... Nossa, ali para fazer rir, né? Ele passa tanta coisa ali, por tanta coisa estranha, e só isso. E o pior é porque se repete muito nas novelas.